turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Nessa unidade nós iremos tratar de operações polinomiais. Operações que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Sendo que na multiplicação e divisão nós iremos tratar de monômio por polinômio, polinômio por polinômio. Mas antes de entrar no conteúdo especificamente, vamos lembrar que na adição e subtração é necessário que os monômios sejam semelhantes para que a gente possa fazer a operação. Lembrando que um monômio é semelhante ao outro quando eles possuem a mesma parte literal. Não esqueçam, a mesma parte literal. Assim como as variáveis têm que ser a mesma, o expoente dessa variável também deve ser o mesmo. Quando nós adicionamos ou subtraímos todos os termos de dois ou mais polinômios, estamos efetuando uma soma algébrica. Na soma algébrica, procure escrever sempre termos semelhantes embaixo de termos semelhantes. Para facilitar o cálculo, procure organizar os monômios dos polinômios na ordem de graus. Repito mais uma vez, só operacionamos monômios semelhantes. Vejamos os exemplos aqui. Nós vemos um exemplo de adição e um outro exemplo de subtração. Note que apesar dos monômios estarem associados, agrupados a outros, a propriedade associativa da adição permite que novas associações sejam feitas para que se facilite o cálculo. Notem também que eu fui organizando os monômios desses polinômios em ordem de graus. Primeiro eu verifiquei quem tinha o x ao cubo, depois x ao quadrado, depois quem tinha apenas o x e quem não tinha a variável. Tudo em ordem. E fui operacionando conforme os graus do monômio. Quem tem x ao cubo operaciona com quem tem x ao cubo. Quem tem x ao quadrado operaciona com quem tem x ao quadrado. Quem tem apenas o x operaciona com quem tem o x. E quem não tem a variável operaciona com quem não tem a variável. Não esqueçam, pessoal, sempre somamos ou subtraímos termos semelhantes. Vamos ver se vocês compreenderam. Agora vamos treinar. Peguem um livro de vocês nas páginas 4 e 5 e treinem essa soma e subtração polinomial. Façam cada questão, depois me consultem. Agora vamos tratar aqui da multiplicação, especificamente a de monômios por monômios. Na multiplicação de dois ou mais monômios, deve-se multiplicar as partes numéricas entre si e as partes literais entre si. Lembrando que, se houver variáveis semelhantes, é preciso aplicar a propriedade da potenciação, aquela que nós vimos anteriormente, multiplicação de potência de mesma base. Percebam este exemplo aqui ao lado, onde eu tenho 3 que multiplica a ao quadrado vezes b, que multiplica 5 vezes ab ao cubo. Os coeficientes numéricos aqui são 3 do primeiro monômio e 5 do segundo monômio. E a ao quadrado b é a parte literal do primeiro monômio e ab ao cubo é a parte literal do segundo monômio. Eu multiplico, nesse caso, os coeficientes numéricos dos dois monômios, 3 vezes 5, 15, e aplico a propriedade distributiva e logo em seguida a propriedade da potenciação, multiplicação de potências de mesma base, aonde eu tenho a ao quadrado vezes a, repito a base e somo os expoentes, tornando-se a ao cubo, b vezes b ao cubo, da b à quarta. Agora, monômio por polinômio. Para a multiplicação de um monômio por um polinômio, deve-se multiplicar o monômio por todos os termos do polinômio. Repetindo, pessoal, multiplicar por todos os termos do polinômio. Depois, adicionar ou subtrair os termos semelhantes, caso haja. Percebam no exemplo ao lado que eu tenho 4m ao quadrado que multiplica 3m menos 2. Esse 4m ao quadrado é um monômio que multiplica 3m menos 2.
Esse 3m menos 2 é um binômio. Eu multiplico esse monômio por cada termo que está em parênteses. Então ficaremos 4m² vezes 3m menos, há um jogo de sinal, 4m² vezes 2. Resultando, multiplica-se as partes numéricas, ou melhor dizendo, os coeficientes numéricos, 4 vezes 3, 12, e multiplica agora a parte literal, m² vezes m ao cubo. Repito o sinal, menos 4m² vezes 2, 8m². Agora peço a vocês que exercitem com as questões que estão nas páginas 10 e 11. Multiplicação de polinômio por polinômio. Esse tópico é bem semelhante ao tópico anterior que acabamos de ver. Para multiplicar um polinômio por outro polinômio, devemos multiplicar cada termo do primeiro polinômio por cada termo do segundo polinômio. Percebo que eu tenho um polinômio de um lado e tenho um polinômio do outro. Eles estão se multiplicando. E para efetuar essa operação, utilizo a propriedade distributiva, aonde cada termo do primeiro polinômio irá multiplicar cada termo do segundo polinômio. Não esqueçam de fazer os jogos de sinais. Agora eu deixo para vocês as questões que estão nas páginas 14 e 15. Bom treino. Agora vamos tratar das divisões. Temos o primeiro tópico, que é polinômio por monômio. Para se obter o quociente da divisão entre o polinômio e o monômio, é preciso dividir cada termo do polinômio pelo monômio, coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literal por parte literal. Vale ressaltar que numa divisão não existe denominador zero. Percebam no exemplo ao lado que eu tenho um polinômio 12x² menos 9x² dividido por 3x. Este 3x divide cada termo deste polinômio. Nesse caso, em especial, está sendo utilizada uma simplificação para se obter o resultado. Mas eu poderia utilizar outras técnicas de divisão polinomial, como é o caso da técnica das chaves, e neste caso também eu poderia utilizar a técnica de Brio-Ruffini. Percebam como foi feito neste exemplo e resolvam as questões que estão na página 21. Bom treino a vocês. Agora vamos tratar de polinômio por polinômio, a divisão polinômio por polinômio. Em qualquer divisão dos números reais, sempre o resto será menor que o divisor. Dizemos que determinado polinômio é divisível por outro quando gera resto zero, ou seja, quando a divisão é exata. Na divisão polinomial, o grau do resto deve ser sempre menor que o grau do divisor. Para obtermos esses resultados, é necessário dividirmos o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor. Multiplicamos o resultado dessa divisão por todos os termos do divisor, colocando o resultado abaixo dos termos semelhantes do dividendo, sempre com sinal trocado e efetuando a operação dos termos semelhantes. Iremos repetir o processo até que o grau do resto seja menor que o grau do divisor ou o resto seja zero. Percebam como foi feito no exemplo. Nessa divisão do x² menos 6x² menos x mais 12 dividido por x menos 2, eu peguei o primeiro termo dividendo, que é o x², e dividi pelo primeiro termo do divisor. x² dividido por x dá x². Percebam que ele ficou ali no quociente, o x². E este x² eu multipliquei cada termo do divisor e o resultado eu coloquei abaixo do polinômio com sinais trocados. Então tem x² vezes x, x², só que vai para o outro lado com sinal trocado.
menos x ao cubo. Percebam, x ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Só que vai para o outro lado, mais 2x ao quadrado. Fiz as simplificações e vou repetindo esse processo até o grau do dividendo ser menor que o grau do polinômio do divisor. Agora eu vou deixar para vocês as páginas 24 e 25 para vocês irem treinando. E eu peço que vocês pesquisem divisão polinomial pela técnica de Briot-Ruffini. Boa aula, pessoal! Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.